Então, continuando, nós vamos falar agora de outro teórico. Nós vamos falar agora do Levi Vygotsky. Quando você fala de Levi Vygotsky, ele propõe, é um biólogo russo, psicólogo. Ele faleceu cedo, aos 38 anos, mas ele deu grandes contribuições para o entendimento do desenvolvimento humano e grandes contribuições também para o processo de ensino-aprendizagem. Ele propôs que o desenvolvimento intelectual se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, que cabe ao professor o papel de mediador dessas relações. Então, o Levi-Vygotsky desenvolveu a teoria sociocultural. A palavra-chave forte dele é a interação social, por isso que ele é conhecido como interacionista também. O Para o Levi-Vygotsky, a teoria dele pressupõe que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio das interações entre o sujeito e o meio social. Então, Vygotsky estudou as funções psíquicas superiores. O que são essas funções psíquicas superiores? É o estudo das funções superiores que contemplam os processos que envolvem a memória, a atenção, a imaginação, o planejamento, a ação, a intencional, representação simbólica e dentre outros. Tais funções têm origem nas relações do indivíduo em seu contexto social e cultural. Por isso que ele tem uma perspectiva socio-interacionista. Então, o Vygotsky deu grandes contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Para você diferenciar um pouco do Piaget, às vezes você até se mistura os dois, mas tem umas diferenças bastante claras entre os dois. Com relação a Piaget, ele considerava que as crianças aprendem em determinada idade. Então, e para Vygotsky, as crianças amadurecem de acordo com o que aprendem, independente da sua idade. Então, o Piaget, a idade ou maturação biológica, ela condiciona a aprendizagem. Vygotsky não. Vygotsky fala que a aprendizagem que determina a maturidade. A primeira diferença básica entre os dois. Interessante também que o aprendizagem segundo Piaget, ele é por descobrimento. Então, tem pouca influência, depende mais do indivíduo. Claro que as interações, elas são as variáveis, mas elas não influenciam tanto. E para Vygotsky, para ocorrer o desenvolvimento, a aprendizagem é colaborativo. Ele é necessário o meio com as pessoas em seu redor. Então, ele tem que ter uma interação social. Então, para isso, ele desenvolveu, que é uma grande contribuição do Vygotsky na aprendizagem, ela interage com o desenvolvimento. Então, se você considera que o indivíduo é capaz de aprender partindo de seus conhecimentos prévios, daquilo que ele aprende, e com a ajuda de um mediador, ele consegue chegar a desenvolver um conhecimento que ele não está preparado para aquilo. Então, ele consegue antecipar isso e ele é capaz de fazer, e não é um conhecimento que ele não é capaz de fazer sozinho, mas com a ajuda do professor, por exemplo, ele vai desenvolver possibilidades. Então, Vygotsky determinou isso e chamou de zona de desenvolvimento proximal, na qual as interações sociais são fundamentais, estando então os processos de aprendizagem e desenvolvimento interrelacionados. Então, se eu vou falar de zona de desenvolvimento proximal, então, ó, antes da gente entrar nesse detalhe aqui, ó, eu chamei de ADDFPS, chama Área de Desenvolvimento de Funções Psicológicas Superiores. Dentro dessa área aqui, a gente tem a zona de desenvolvimento proximal. Você vai assistir, quero antes a gente
falar sobre isso, só para deixar mais claro para você, você vai assistir esse vídeo aqui agora. Então, ó, é isso que é a zona que o Vygotsky criou, que ele desenvolveu, com a zona de desenvolvimento proximal. Na verdade, ela está ligada, na verdade, aquilo que o aluno já sabe. Então, quando o aluno, por exemplo, chega na escola, o professor tem que ter conhecimento, ou tem que fazer um estudo sobre os conhecimentos, o saber atual do aluno, que vem toda aquela bagagem que o aluno traz das relações, inclusive relações antes de chegar na escola, com a família, com outras escolas e tudo, que é o saber atual. Então, essa aqui é a zona de desenvolvimento real. Aí ele consegue resolver problemas de forma independente. A escola considera o conhecimento que a criança já possui. Aí vai ter a zona, o saber a ser alcançado, aquele conhecimento que está longe, teoricamente, do aluno, soluções de problemas com auxílio do professor ou pessoa capaz. Então, ele vai desenvolver ou alcançar esse saber que ele não tem conhecimento ainda. Aí, entre o intervalo entre o saber atual e o saber a se alcançar, está a zona de desenvolvimento proximal, que é as funções que ainda estão em processo de maturação. É um domínio psicológico que está em constante transformação na criança. E esse aqui é o grande papel do professor, e trabalhar nessa zona de desenvolvimento, é a distância entre a zona do saber atual e a zona de saber a ser alcançado. Aí dentro dessa zona que é dentro da área de desenvolvimento das funções superiores, tem os fatores que eu gosto de considerar que são muito importantes. A mediação feita, a linguagem, a cultura e os processos de interiorização que são feitos pelo estudante. Por isso que ele envolve tudo isso, já que ele envolve linguagem e cultura, por isso que ele é conhecido como um teórico sócio-interacionista, sociocultural, histórico-cultural. Então, esse que é o Vygotsky. Esse vídeo aqui, ó, ele não está completo não, mas se você quiser assistir ele por completo aqui, ó, inclusive ele fala sobre os pseudoconceitos, que é os conceitos das pessoas, que é uma das funções da escola, né? Que é quebrar aquele paradigma daqueles conceitos que do senso comum, que é uma das funções da escola também.
Aí, se você quiser assistir o vídeo todo, se você quiser saber mais alguma informação sobre o Vygotsky, você pode acessar a apostila na página 83, a Piovesan, da página 83 até a página 86, Piovesan et al. Então lá você vai ter acesso a essas informações também. Agora a gente vai ver outro psicólogo, outro teórico das teorias da aprendizagem ou desenvolvimento cognitivo, que vai ser o Henri Vallon.